E se eu te contasse que o final de Round 6 que a gente viu na Netflix não era o final verdadeiro? Pois é, o criador da história, Hwang Dong-hyuk, não vem me pedir pra falar o nome correto, tinha uma ideia completamente diferente pro desfecho. E olha, se ele tivesse seguido pra esse lado, o final da série ia terminar completamente diferente, ia ser praticamente um conto de fadas, ia ficar uma leve, ia ser totalmente criticado. Já foi criticado esse final, imagine se fosse outro. Mas então, o que fez o criador mudar de ideia? Vem comigo que eu te conto tudo nesse vídeo. Salve, salve galera, está começando mais um videozinho aqui no canal. Eu sou o Fefe e sejam bem-vindos a mais um Nerd Fefe. Lá no comecinho, quando o roteiro ainda estava sendo escrito, o final que ia acontecer ia ser totalmente diferente. Ji-Hoon ia vencer o Squid Game e ia direto para os Estados Unidos reencontrar sua filha. Sim, isso mesmo, sem drama, sem sacrifício. Um final feliz de um pai arrependido voltando para casa. Hwang queria mostrar redenção. Um homem que sobreviveu ao inferno queria retomar a sua vida. Mas com o passar do tempo, o próprio criador percebeu que tava faltando algo. A série precisava de um impacto emocional maior e foi aí que o jogo virou, literalmente. Hwang entendeu que Round 6 não poderia acabar com simplesmente o Ji-Hoon pegando um voo e dizendo assim, agora eu vou ser um pai melhor. O personagem precisava se transformar num símbolo. E mais do que isso, ele precisava fazer um sacrifício real. Então ele reescreveu tudo e deu a Ji-Hoon um trágico final. Mais poderoso, se sacrificar para salvar um bebê. Cara, é uma virada total. Em vez de sobrevivente, ele vira mártir. E essa cena, ela muda toda a leitura da série. De um final otimista, passamos para um encerramento com crítica social pesada. Uma mensagem profunda sobre responsabilidade e legado. Segundo o próprio criador, ele quis mostrar que as gerações mais velhas, elas têm que fazer alguns sacrifícios para poder garantir que as gerações mais novas tenham um futuro. Não é só Ji-Hoon salvando um bebê. É uma metáfora gigantesca sobre o mundo real. Apesar que eu discordo completamente do final, tá? Daqui a pouco eu dou minha opinião. Essa decisão, segundo ele, transformou o personagem numa figura símbolo de resistência e esperança. Ele viu a podridão do sistema, enfrentou o pior da humanidade e decidiu deixar algo de bom antes de partir. É triste? É, mas é o final que deixa todo mundo pensando mesmo depois que acaba a série. No fim das contas, o criador tinha dois caminhos pela frente. Um final leve com Ji-Hoon indo reencontrar sua filha, ou um final mais pesado, onde Ji-Hoon se sacrifica. Entre nós, né? Ele fez a escolha certa. Mas eu, como eu falei, eu discordo completamente, e eu já dei minha opinião no último vídeo que eu falei de Round 6, desse final e dessa série, dessa terceira temporada em si. Vamos agora falar da minha opinião sobre isso. Como a gente falou ali agora, ele fez realmente a escolha certa, tá? Ele fez a escolha certa, que era o menos pior para essa final de série. Eu já não acho, já não concordo que deixar a criança ali em cima, na hora lá no final que ele se mata, se joga e deixa a criança sobreviver e ganhar, eu já não concordo com a seguinte coisa. Não tô dizendo que ele deveria sacrificar a criança, não é isso. Eu tô dizendo que ele, a partir do momento que ele tentou salvar já a criança a partida toda, lá o final todo, começou defendendo ela, ele não sabia nem se ele deixasse a criança ali, a criança iria sobreviver, né? Ele deixa a criança em cima do lá daquele altar lá que eles estavam, naquela parte alta, e ele deixou ela sem saber se realmente alguém ia pegar ela para cuidar. Então praticamente ele só se sacrifica acreditando que, na esperança que alguém fosse dar um futuro para ela. Mas poderia muito bem ele se sacrificar e chegar um dos criadores ali depois e pá. E aí? Ia ter adiantado alguma coisa? Então tem essas falhas de roteiro que eu achei muito ruim, além de também ter colocado que, ao meu ver, o Ji-Hoon nem deveria estar nessa segunda temporada, poderiam ter feito com outros personagens, ou se o Ji-Hoon tivesse entrado, conseguido realmente acabar com o jogo, ou ido para um... Se não acabasse com o jogo, mas fosse algo mais brutal, entendeu? Mas, sei lá, eu não achei interessante esse final não, ficou muito ruim, pra ser bem sincero. O final não me pegou. A série na primeira temporada foi excelente, a segunda, a terceira, a segunda, até a parte ali do quando encerra da segunda temporada, tava indo muito bem, tá? Não tava igual a primeira, mas tava caminhando bem. Porém, a terceira temporada foi um tiro no pé total e achei que vacilaram. Dava pra fazer uma coisa bem melhor. Ele não tinha só esses dois caminhos ali pra seguir. Um caminho do Ji-Hoon se reencontrando com a filha ou se sacrificando. Ele, como um criador de história, ele poderia realmente pensar num terceiro caminho, ver um caminho que fosse pra
realmente terminar à altura de que foi a primeira temporada. E não foi assim que aconteceu. Esse Round 6 foi bem fraco. A terceira temporada foi bem fraco e não ficou legal, não. Mas me deixa aí sua opinião, o que você preferia? Você preferia um final que o Ji-hoon iria se reencontrar com a sua filha? Ou esse final dele se sacrificando? Só entre esses dois finais, qual que você prefere? Eu particularmente, eu ainda acho melhor essa parte do sacrifício do que ele só se reencontrar, porque senão seria, ó, se já foi uma horrível, seria pior ainda se ele fizesse esse final. Ainda bem que ele pensou em pelo menos consertar e fazer o menos pior. Mas se inscreve aí no canal do Fefe, tem conteúdo de vlog, tem conteúdo Nerd Fefe, entre outros conteúdos também muito legal, beleza? Não deixa de deixar seu like também e comente aí embaixo, por favor, porque eu gosto de ler muitos comentários. E é isso, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e até o próximo Nerd Fefe.